O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, a gente é muito fácil de se explicar, porque quando a gente vive um problema, uma situação difícil, uma dor, a gente chora, a gente se lamenta, a gente fica angustiado, a gente às vezes não acredita no amanhã, às vezes pensamos mal da vida, de Deus e de todo mundo, porque a gente está decepcionado e muita gente acaba até não crendo mais nada e tirando a sua própria vida. Se você está nessa situação, preste bem atenção o que eu tenho para falar para você. Jesus disse assim, para aqueles que estavam ali com ele, mas ainda não o conhecia dentro deles. Eles tinham a informação, eles tinham a orientação do Senhor Jesus. E talvez você já ouviu falar sobre Deus, você já ouviu falar sobre uma vida melhor, mas você está tão decepcionado com a vida, tão triste, vive lamentando, que você já não acredita mais. Mas presta atenção. Jesus disse assim, na verdade, eu vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que ele está falando aqui para essas pessoas, para os discípulos? Quem são essas pessoas? Bem, existem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que estão interessados em conhecer Jesus, em viver, em aprender, e outros estão, na verdade, sofrendo, estão passando por momentos difíceis, a dor é tão grande, a decepção é tão grande que tudo que vê na vida é solucionar esse problema. E existem situações que a pessoa não vê uma solução. Por exemplo, uma pessoa que morreu na sua família, uma pessoa querida, né? A pessoa não vê mais uma razão de ser. Talvez saiu aquele chão, aquela segurança, aquela proteção que tanto tinha e agora se sente triste, está chorando. E o que Jesus está falando sobre a tristeza que se converte em alegria? E que o mundo se alegrará e vós estareis tristes. Na verdade, o que aconteceu? Jesus andava com os discípulos, ensinava tudo para eles, orientava, mas eles não entendiam muita coisa. Sabe aquela informação que você tem, mas você não sabe, você não experimentou, você não tem essa informação está do lado de fora, não está dentro de mim. É o caso de muita gente. Ela tem a informação, mas ela não tem a vida. Ela sabe, ouviu falar de Deus, mas ela não tem Deus. Então, Jesus estava falando que, na realidade, é que ele iria morrer na cruz. E os discípulos iam ficar ali sentindo na mão, se sentindo só, desamparados. Eles que pensavam que Jesus ia ficar com eles toda a vida deles, e Jesus ficou tão pouco tempo.
pegou eles desprevenidos. Então, Jesus estava falando dessa hora, que eles estariam tristes e o mundo iria estar alegre. E por quê? Por que o mundo ia estar alegre? Porque o mundo, eles estão voltados para a libertinagem, que é o pecado deliberadamente, a injustiça, fazer o que sente a vontade de fazer, e não o que é justo, o que é perfeito. Então, o mundo se alegra com a injustiça. E aqueles que estão à procura do que é certo, do que é justo, esses se entristecem porque não conseguem entender a situação que estão vivendo e querem viver na justiça. Não querem viver na injustiça, no medo, na insegurança, na hipocrisia ou na incredulidade. Não querem isso. Então Jesus estava falando para eles que essa tristeza iria se converter em alegria. Por que se converter em alegria? Eu vou deixar essa questão para você pensar. Por que a tristeza se converte em alegria? Porque uma pessoa que está triste, o destino dela é viver triste e guardar rancor e guardar mágoa e não acreditar mais na vida, não é? Como que essa tristeza vai se converter em alegria? Daqui a pouquinho eu falo para vocês a resposta. Enquanto isso, você pensa sobre você. E aí, você pensou que poderia ser de uma tristeza se converter em alegria? Quer dizer, uma mudança completamente em contrário daquilo que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque quando a gente está triste, a gente procura. Quando a gente está angustiado, decepcionado, até mesmo com a gente mesmo, a gente procura. A gente tem necessidade. A gente, tendo uma oportunidade, a gente agarra. Alguém que ampara, alguém que mostra a verdade, a gente acata, aceita, recebe isso. Já quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, né? A gente não procura, a gente não pensa em Deus, muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa não pensa em Deus. Outras pessoas pensam sim, mas a grande maioria, na hora da alegria, esquece até mesmo de Deus. Mas aqueles que estão tristes procuram, falam com Deus, não sabem até orar, mas na hora da tristeza se abrem, falam o que está dentro do seu íntimo, sem ninguém ensinar nada. Porque a tristeza empurra a pessoa a procurar por Deus, da maioria das vezes. E Jesus falou o seguinte: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição
pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim é, quando a mulher está para dar luz, tudo que ela sente naquele momento, eu não tive nunca grávida, não posso dizer sobre isso, mas eu sei, já vi isso em filmes, e aquelas dores, né, para dar à luz é terrível, muito doloroso se vê assim. E assim acontece quando a pessoa está com dor na alma e ela passa a pensar em Deus, na sua alma. É ali que ela cai a ficha e ela quer buscar a Deus. Então, os discípulos estavam com Jesus sentindo-se amparados, dirigidos. Jesus fazia milagres, Jesus ensinava, orientava para eles, não lhes faltava nada, não viviam na superabundância, Jesus vivia do hoje, fazia multiplicar os pães e os peixes e assim dá para a multidão e os discípulos verem tudo isso. Jesus ressuscitou os mortos, Jesus amparou, deu uma palavra de vida ao sofrido. Eles viram tudo isso. Eles aprenderam coisas assim, visualmente assim, impactante. Mas isso estava do lado de fora. Eles sentiam essa alegria, esse amparo com Jesus do lado. E quando Jesus foi levado preso e depois morto na cruz, eles ficaram em desespero, porque aquele Jesus que ressuscitou os mortos, que curou o enfermo, que falou da vida, agora parece que havia perdido tudo. Eles não estavam entendendo nada e aquela dor era necessário para que eles buscassem a Deus de fato e de verdade. Tá vendo, ouvinte? Você que está nessa dor, você que está insatisfeito com o seu jeito, você que sente incomodado da maneira que você tem agido, da maneira que você tem vivido, você que se sente assim, sabe conflito, cheio de conflitos, pois é, Jesus que falou, a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ah, não, gente, por favor, que alegria é essa? Que nenhum problema me tira essa alegria? Que isso? Que alegria é essa que ele estava falando? É a alegria que eu quero que você receba, ouvinte. Exatamente. É a alegria de você ter Deus dentro de você. Você ter o Espírito de Deus, a mente de Cristo dentro de você. Sabe, você está sozinha, você está dirigindo, você está no trabalho, você está com a sua família, você está com pessoas ou sozinha e você ouvir Deus te orientando no seu dia a dia. Já pensou numa coisa dessa? É uma coisa assim, vamos dizer aí, surpreendente. Por isso que quando você tem o guia, a verdade, você tem a alegria que ninguém tira. Porque você não é desamparado, você não é órfão, abandonado. Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo que quando você falha, Ele está ali te orientando. Por isso que essa alegria ninguém vai tirar. Porque Ele vai morar dentro de você. E é isso que Ele quer fazer com você. É isso. Ai, eu fico aqui, sabe, fervendo por dentro. Porque eu quero tanto que você conheça esse Deus. Eu não quero que você fique dependente de pessoas, de coisas do lado de fora. Porque essas coisas do lado de fora, elas não sustentam você. Na dificuldade, você não tem a direção. Mas quando você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de você, você tem o próprio Criador dos céus e da terra, aquele que criou você, te guiando, que te conhece, que sabe lidar muito bem com você. Ah, você tem
a coisa mais rica, o tesouro, o maior tesouro desse mundo. E é isso que Deus quer dar para você. Ou seja, essa tristeza que você tem, no final dela é para se converter em alegria. Mas é uma alegria que ninguém. E como que isso vai acontecer, Viviane? Quando você fala com Deus. Quando você busca com todo o coração. É essa situação crítica, dolorida, que é o que leva você até falar com verdade, com sinceridade, esvazia sua alma, você desabafa com Deus. Faça isso agora e aproveite que esse Deus está te vendo e Ele está esperando esse momento com você.